Disse o apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele disse também, em Romanos 8:31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas antes de eu falar nisso, deixa eu contar uma historinha. Era uma vez um rei que gostava muito de caçar, e ele tinha um amigo que era crente, e sempre acompanhava ele nas caçadas. Sempre que o rei conseguia abater um animal, aquele sujeito gritava: "Oh, aleluia! Tudo que Deus faz é bom!" E o rei se alegrava com isso, ele ficava todo envaidecido. Um dia, quando o rei foi atirar, o tiro saiu pela culatra e arrancou o dedão direito. Então eles puseram o rei numa maca e iam levando ele para casa, e o sujeito ia dizendo pelo caminho: tudo que Deus faz é bom. O rei ficou furioso com aquele negócio, achou que o cara estava gostando dele ter perdido o dedão, e mandou prender ele num calabouço. Passou muito tempo, e o rei voltou a caçar. E numa dessas viagens, o grupo caiu nas mãos de uma tribo de canibais, que prendeu todos eles, e cada dia eles sacrificavam um deles, para o Deus deles. Por fim, quando foram pegar o rei para sacrificá-lo, observavam que faltava um dedo dele. Então o sacerdote deles recusou, porque o Deus deles não ia aceitar uma oferenda defeituosa. Então ordenou que libertasse o rei. Então o rei voltou feliz da vida, deu uma grande festa, mandou soltar o amigo dele, e depois de ter pedido perdão para ele por ter mandado prendê-lo, contou a história para ele. Então o amigo lhe disse: "Eu não falei que tudo que Deus faz é bom? Se o senhor não tivesse perdido o dedão naquele dia, agora o senhor estaria morto." Então o rei pensou bem e disse: "É mesmo. Mas me diz uma coisa, se tudo que Deus faz é bom, por que ele permitiu que eu te mandasse para a prisão? E permitiu que você ficasse atrás das grades até esse dia?" Então o rapaz respondeu: porque Deus sabe tudo. E ele sabia que esse seu grupo ia ser pego pelos canibais. E se eu não tivesse aqui preso, certamente eu estaria junto com o grupo. E como eu não tenho nenhum defeito físico, eles teriam me sacrificado. Então o rei disse: tudo que Deus faz é bom. Aguenta aí que eu já volto. Na Bíblia traduzida por King James, diz assim: "Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano." Se as coisas não estão caminhando bem, nós precisamos nos examinar para ver se estamos vivendo de acordo com os mandamentos e preceitos do Senhor. Porque de uma coisa você pode ter certeza: Deus quer o melhor para você. E se você se apartar das coisas erradas e procurar fazer o que é agradável aos seus olhos, então você viverá seguro e de nada terá falta. Porque está escrito no Salmo 84, versículo 11: "Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão." Vamos entender. Aqui diz que Deus é sol. O sol, quando surge, ele dissipa as trevas. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, o mal foge. Não há trevas alguma que possa se suster diante daquele cujo resplendor é infinitamente maior do que o sol. Quando uma pessoa vem para a presença de Deus, ela vem para a luz. E ela se torna uma pessoa sábia, porque a luz de Deus passa a iluminar o entendimento dela.
Deus também é escudo. Qualquer que permanecer diante de Deus estará protegido. Deus disse ao profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor. Quem será que conseguiria atravessar um muro de fogo para te atingir? E diz ainda no Salmo 125, versículo 2, que como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Mas para viver sob a proteção divina, é preciso que nós permaneçamos dentro desse muro de fogo. Eclesiastes 10, versículo 8 diz que quem romper um muro, uma cobra morderá. Se você permanecer em Deus, você estará sempre seguro. Permanecer em Deus é permanecer nas palavras dele. É viver conforme os ensinamentos, conforme os mandamentos, conforme os preceitos de Deus. Mas se você ultrapassar o muro, isso é sair da palavra e começar a praticar coisas que Deus reprova, então a serpente vai te morder. Diz Romanos 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Estar na carne é você viver de acordo com os sentimentos humanos, atendendo às vontades, os desejos da carne, do corpo. As obras da carne são manifestas, diz a Escritura, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Contra estas coisas, o apóstolo Paulo advertia que as pessoas que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25, diz que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós vivemos em espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 9, João escreveu que aquele que é nascido de Deus não tem o costume de viver pecando, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado porque ele é nascido de Deus. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: ora, está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento. Porque aquele que já padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque já é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo? Ele está dizendo aqui que Cristo padeceu na carne, isso é, foi crucificado, levando sobre si mesmo os nossos pecados. Isso significa que quando nós passamos pelo batismo nas águas,
quando somos batizados em nome de Jesus para a remissão dos nossos pecados, nós sepultamos a velha criatura, o homem pecador, e saímos dali para a novidade de vida. Ora, naquele momento, a velha criatura morreu e foi sepultada pelo batismo. E nos explica o apóstolo Pedro que aquele que já morreu não pode mais cometer pecados. Se nós sepultamos o velho homem, não podemos mais continuar vivendo conforme ele vivia. Os costumes passados têm que ser deixados para trás. Se a nossa velha criatura morreu, não pode mais cometer pecado. Ela não peca mais. Deste modo, Pedro nos exorta que, no tempo em que nos resta sobre essa terra, ou seja, daqui para frente, depois que nós passamos pelo batismo em Cristo, nós já morremos para o pecado. Então, no tempo que nos resta, não vivamos mais como vivem os povos, se entregando aos prazeres desenfreados da carne e outras concupiscências, andando em dissoluções, borrachices, que é embriaguez, nem chocarrice, que quer dizer zombaria, nem em glutonaria, nem em bebedice, nem em idolatria. Voltando no Salmo 84, versículo 11, diz ainda que o Senhor dará graça e glória. Ou seja, Deus fará com que você seja bem-sucedido em tudo e não negará bem algum aos que andam na retidão. Experimente obedecer às palavras de Deus e veja como a sua vida será diferente. Salmo 34, versículo 8, nos faz o seguinte convite: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Deus te abençoe.